Bom dia, boa tarde, boa noite. Mário Xavier aqui de novo com vocês. Bem-vindos ao canal e vamos falar hoje dos jogos aí da Copa do Brasil, né? Dessas oitavas de final, onde tivemos aí eliminações de times muito importantes, né? Pensando assim no cenário nacional, Flamengo e Palmeiras, as duas maiores potências, principalmente financeiras, de times brasileiros, né? Então estão aí fora, foram eliminados. O Flamengo eliminado pelo Atlético Mineiro, o Palmeiras eliminado pelo seu arquirrival Corinthians. E aí, falando muito rapidamente da situação do Palmeiras, foram duas derrotas, uma no primeiro jogo por 1-0 na Neoquímica. Ontem a eliminação por 2-0, né? o jogo perdido ali por 2-0, então no placar agregado foram 3-0 para o Corinthians. E o que chama a atenção, principalmente no jogo de ontem, foi a expulsão, né, do jogador do Palmeiras, que o Palmeiras vinha jogando bem, tinha mais volume de jogo, estava mais desenvolto na partida, até que numa cobrança de escanteio, o rapaz lá, esqueci agora o nome dele, cismou de dar a cabeçada no jogador do Corinthians, e não tem nem como dizer que foi um movimento ali involuntário, que ele não tinha intenção, porque ele faz o tal que ele, como os árbitros dizem, né, ele fez o gatilho de dar uma cabeçada ali e o VAR chamou e expulsão, obviamente expulsão. O que me chama a atenção é que um jogador profissional hoje em dia comete um erro tão infantil, no mínimo, para se dizer, porque sabe que tem o VAR, poxa, por que faz aquilo? Prejudicou profundamente a estratégia do Palmeiras, que vinha melhor na partida até então, e aquilo dali acaba com todo o plano de jogo que o Babel tinha, e aí a, a situação ruim, né, também. E a partir dali a torcida xingando o Abel, xingando a presidente, a Leila, aquela coisa toda. E os caras não se deram conta de que tudo foi, toda aquela situação foi motivada por uma falha grosseira de um jogador. Porque se tivesse 11 contra 11, acredito que o Palmeiras tinha condição de ganhar o jogo, não sei se por mais de um gol, mas poderia ter ganhado o jogo por 1-0 e tentado levar o jogo para pênaltis. Quem sabe o que poderia acontecer. Mas jogar com boa parte da partida com um jogador a menos é muito problemático, né? Ainda mais com times que o Corinthians não pode estar mal fora das quatro linhas, mas dentro das quatro linhas ele tem um timezinho razoável, tem bons jogadores, e isso obviamente dificultou muito a situação do Palmeiras. Então o Corinthians jogou mais retrancado, se aproveitando de sair na boa, mesmo com um homem a mais. E numa cobrança de escanteio, fez o gol e por aí foi. Então, acho que a torcida deveria pensar, antes de maldizer o seu treinador tão vitorioso, pensar de que foi um jogador que causou praticamente a situação daquela eliminação. Se bem que o Palmeiras também não jogou nada na Neoquímica e o jogo também, o placar de 1-0 condicionou muito o jogo de ontem à noite. Outro classificado aí foi o Atlético Paranaense, que derrotou o São Paulo na Arena da Baixada, e mais uma expulsão, de uma certa forma essa
mais polêmica ainda do que a expulsão do jogador do Palmeiras, porque eu já revi várias vezes esse lance hoje, até em alguns programas de debate, e cara, não dá para perceber, a não ser que tenha alguma outra imagem muito específica, não teve ali um toque do goleiro do São Paulo sobre o atacante do Atlético Paranaense. E isso ali condicionou também totalmente o jogo. Eram 3 ou 4 minutos do primeiro tempo ainda. O São Paulo jogou 90 minutos aí com um homem a menos. E por mais que o Atlético não faça uma boa campanha na Série B, com um jogador a mais, foi para cima do São Paulo, se agarrou aquela oportunidade com unhas e dentes e foi para cima, conseguiu 1-0 aos trancos e barrancos e na disputa de pênaltis foi lá e se classificou. Né? O Botafogo parece que teve um jogo difícil contra o Bragantino, mas conseguiu ganhar por 1-0, então também conseguiu a sua classificação. O Fluminense também teve um jogo bem conturbado contra o Inter. O Inter sai na frente, fez 1-0 com um gol de pênalti, mas aí depois o Fluminense empata com o Canóbio, fez 1-1, e como o Fluminense ganhou o primeiro jogo, foi lá e conseguiu a sua classificação. O Bahia também conseguiu a classificação dele, então passados aí para a próxima fase. Eu vi agora há pouco ali o resultado do Vasco. O Vasco passou pelo CSA 3-0, então também classificado o Vasco aí para a próxima fase. E agora deve estar tendo o jogo do Cruzeiro. Estou tentando aqui puxar o resultado, mas enquanto eu não consigo ali o resultado do Cruzeiro com o CRB, vamos falar do jogo do Flamengo, né? Que o famoso ganhou, mas não levou. O Flamengo conseguiu devolver o placar de 1-0 que tinha sofrido aqui no Maracanã. Ganhou a partida na MRV Arena. Uma jogada, diga-se de passagem, muito bonita do Plata com o Cebolinha, que para mim foi uma surpresa o Cebolinha ter sido escalado nessa partida. Uma boa tabela, uma boa triangulação ali do ataque, movimentação de ataque também, com o Pedro saindo muito da área, o Pedro no jogo de ontem muito mais fora da área do que dentro da área, mas como se fosse uma estratégia, já que a marcação dos times do Cuca é uma marcação muito individual, então esse lance do Pedro muito fora da área foi até para despovoar ali a área atleticana, para dar mais espaço para os outros atacantes, e realmente foi o que aconteceu. Plata e Cebolinha entraram ali, triangulando, e o Cebolinha fez uma boa jogada, um belo lance, tirou o zagueiro, deixou o zagueiro sem pai nem mãe, tocou para as redes, fez 1-0, e isso me chamou a atenção pelo seguinte: o Flamengo foi melhor, muito melhor no primeiro tempo, teve chances de abrir mais vantagem, e aí vem para mim o ponto negativo que tem sido do Flamengo de uns jogos para cá. É um time que tem a posse de bola, tem o controle do jogo, mas é um controle do jogo improdutivo, porque fica tocando a bola de um lado para o outro e não tem agressividade, não tem efetividade. Acho que essa é a principal palavra. A posse de bola do Flamengo ela é pouco produtiva. O ataque cria pouco ou melhor, tem criado pouco, e quando cria, não consegue converter com muita perfeição as oportunidades. E isso é um problema, porque futebol, no frigir dos ovos, é simples.
é bola na rede. Né? Já dizia a música do Skank, bola na trave não altera o placar. Então, se não tiver a bola dentro da casinha, cara, fica complicado. Tanto é que, num lance, o Flamengo, em alguns lances do segundo tempo, o Flamengo poderia ter sofrido o empate, aí não teria nem ido para pênalti. Mas essa posse de bola, de pouca produção de ataque, é que talvez seja o maior desafio do Felipe Luiz agora, que vai ter algumas semanas aí com um pouco mais de tempo para treinar e fazer uma sintonia fina nesse sistema ofensivo do Flamengo. O sistema defensivo já está bem estruturado, óbvio, cometeu o erro no jogo anterior, né? A falha do Léo Pereira e de um sistema defensivo como um todo, tanto do Rossi ali, do Léo Ortiz, trocando passes ali também improdutivos ali e deixando o time um pouco exposto à marcação alta do time do Atlético, que acabou ocasionando o gol do Atlético. Então, não me surpreendeu o fato do Atlético jogar, apesar de jogar em casa, como tinha o placar a seu favor, o Atlético entrou para jogar classificado. No 0-0 era do Atlético. Então, cabia sim ao Flamengo partir para cima e tentar fazer o placar. E acabou fazendo. Mas, na hora de ampliar esse placar, o time meio que deu uma tirada de pé. Não fez o 1-0 e partiu para cima para fazer logo o segundo, e aí ele, Flamengo, ter o conforto dentro da partida. A partida ficou sempre naquele 1-0 e a qualquer momento, com o gol do Atlético, a classificação do Atlético estava garantida. Assim como um gol do Flamengo deixaria o Atlético em mais lençóis. Mas ficou naquela linha ali muito tênue. Parto para cima, não parto para cima. E aquela posse de bola improdutiva. Eu vou ficar com a bola aqui, o Atlético não me ataca, mas eu também não ataco ele, e o jogo, nesse jeito, caminharia para pênalti de qualquer jeito. Então, esse para mim é o ponto negativo. Né? Teve o ponto positivo, ter ganhado o jogo. Mas o ponto negativo é que poderia ter vencido a partida por mais de um gol de diferença e evitado a disputa de pênalti. Isso é o que para mim é o ponto mais negativo. Essa questão do time ter a posse de bola, isso já vem de outros jogos, inclusive de jogos contra o próprio Atlético. Ter a posse de bola, mas ter essa posse de bola pouco produtiva. O time não agride o seu adversário. Fica com aquela posse de bola assim, tocando para um lado e para o outro e não chega a lugar nenhum. Então, isso para um time que quer ser campeão dos torneios, tanto do Brasileiro quanto da Libertadores, que é agora os 2 torneios que faltam, isso precisa melhorar bastante. E detalhe é que o Felipe Luiz tem condições de fazer isso. Isso que mais me espanta. E também os jogadores, a qualidade dos jogadores. Muita gente fala por aí da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo. Então, como é que pode um elenco tão qualificado ser tão pouco produtivo e pouco efetivo na fase de ataque? Para um time que quer ser campeão, isso precisa melhorar. Né? Não é que todo jogo você vai fazer goleadas como fez contra o Juventude, lá contra o... foi Fortaleza? Acho que foi Fortaleza. Né? O Flamengo tem um bom saldo de gols no Campeonato Brasileiro por goleadas que aconteceram assim, acho que 2 ou 3 jogos. De 19, 18, né, que tem um jogo a menos.
de 18 jogos disputados, foram em 3 jogos que o Flamengo conseguiu fazer esse saldo de gols. É lógico que não vai ser em todo jogo que a gente vai meter, vai ali de 4 gols para cima. Mas precisa ter um dinamismo de jogo e criar mais oportunidades. Acho que esse é o grande desafio do Felipe Luiz aí a ser alinhado e ajustado nos próximos treinos. E principalmente com a chegada dos novos jogadores do elenco. Saul, Samuel Lino, o Carrascal, né, e o próprio Emerson Royal. Um ponto aí para as trocas. Outra coisa que me chamou a atenção no jogo de ontem, a ideia também que o Felipe teve, isso também vai acontecer, isso é do jogo, nem tudo que você vai planejar vai dar certo. O Felipe tinha planejado ali com a substituição do Arrascaeta e do Saul e do próprio Lino, era ter pelo menos uma válvula de escape ali no ataque rápido, mas ter mais posse de bola, né? Ter mais controle do jogo, cadenciar mais o jogo. Só que eu acho que na minha opinião, e não sendo ali, como é que é? Produtor de obra pronta, né? Operário de obra pronta. Eu achava, já mesmo antes do resultado final do jogo, que o Saul talvez não fosse o ideal. O Arrascaeta, sim, talvez seria interessante colocá-lo, apesar de dele ter sido ali poupado no último jogo, ter saído um pouco antes do final da partida por ter sentido desconforto muscular. Mas o Saul ainda está sem ritmo de jogo. E numa partida daquela que precisava de uma pegada mais firme, eu acho que não seria o ideal. E até porque estava entrando o Arrascaeta. E a gente sabe que o Arrascaeta também não preza muito pela marcação. Então, não precisava ter só a posse de bola. Tinha que ter a posse de bola com a questão da agressividade. E até mesmo se perdesse a posse de bola, teria que ter mais vigor físico para recuperar ela com mais facilidade. Então, a entrada do Saul, ainda com um pouco de ritmo de jogo, né, e do Arrascaeta, que vinha ali de um processo de lesão, de uma possível lesão, deixou o time um pouco mais exposto, apesar de que a ideia era ter mais controle de bola e isso não acabou acontecendo. Então, essa foi ali, para mim, a ideia foi boa, mas infelizmente não acabou dando certo. Eu acho que talvez se ele tivesse colocado alguém com mais vigor físico do que o Saul, mais dinâmico, talvez até um Matheus Gonçalves que fosse, ou o Vitor Hugo, que fosse dar um vigor físico maior ali ao meio de campo, talvez o Flamengo pudesse, talvez, conseguir o segundo gol ainda durante o jogo. E até teve essa oportunidade mesmo com o time um pouco ali mais debilitado na questão da marcação do meio de campo, quando o Alacian perde assim um gol que, meu Deus, mas acontece também, faz parte do jogo. O lance foi muito rápido ali, ele teve pouco reflexo para conseguir ali a cabeçada certeira com gol vazio, faria 2-0 e já no finalzinho do jogo isso ia desesperar o Atlético talvez viesse como ataque kamikaze, ia ficar ainda mais exposto e poderia dar uma brecha para um contra-ataque fulminante ali do Flamengo fazer 3-0 e aí realmente liquidar a partida. Mas isso tudo faz parte do si, do imaginário, né? E o si não faz parte do futebol. Então,
Isso também é a minha opinião aí nesse sentido. E em relação à cobrança de pênaltis, só voltando aqui, falei do Arrascaeta, falei do Saúl, não falei do Lino. O Lino que teve uma boa credencial contra o próprio Atlético, mas aí no jogo do Brasileiro, cara, foi muito surreal a primeira apresentação dele, o cartão de visitas dele foi sensacional no primeiro jogo, mas já nos outros jogos que vieram subsequentes a essa primeira partida dele de estreia, cara, ele não foi tão bem. E aí acredito eu que também esteja sentindo falta de ritmo de jogo e de entrosamento com os companheiros. E ontem ele mesmo também deu uma entrevista que não era muito a praia dele jogar no tal gramado sintético. Acredito eu que isso também tem influenciado no desempenho do Samuel Lino. Apesar dele ter dito que achou que o gramado sintético da arena estava melhor do que o gramado do Castelão, onde o Flamengo jogou no final de semana contra o Ceará. Então, e para piorar a atuação dele, que foi bem abaixo da crítica, ele ainda perdeu o pênalti dele, que também deixou a situação ali pro... Mas ainda assim o Flamengo tinha com a chance do pênalti do Wallace Jan finalizar ali a disputa de pênaltis e garantir a classificação. Quanto ao pênalti do Wallace Jan, concordo até com alguns outros comentaristas que falaram hoje, que eu acompanhei, que jogadores mais experientes pudessem ter assumido a responsabilidade de bater, né, a cobrança que o Wallace assumiu para si. Mas a gente também não sabe como é que foi o estilo de treino de cada um, quem treinou melhor, quem teve melhor aproveitamento. Se o Wallace, por exemplo, teve melhor aproveitamento nos treinos, o certo realmente era ele ter batido como bateu, mas infelizmente ele foi lá, chutou para o alto, como outros grandes jogadores já perderam pênaltis. Inclusive, ali mesmo dentro do Flamengo, o próprio Felipe Luiz já perdeu pênalti em disputas de pênalti quando ainda jogava pelo clube. Então, lamentável para o garoto? Sim. Poderia ter se consagrado ao fazer o gol? Também poderia ter se consagrado a fazer o gol. Então, fica aí o lamento da queda, né, do Flamengo na Copa do Brasil. Poderia ter ido mais longe, mas em compensação vai ter mais tempo agora para se dedicar ao Brasileiro e à Libertadores, que na minha opinião, para o Flamengo, acho que são as principais competições desse ano. Principalmente focado muito mais na Libertadores, porque tem a oportunidade de ser o primeiro tetracampeão brasileiro, né, da Copa Libertadores da América. Isso, na minha visão, seria assim extremamente importante até para a carreira do Felipe Luiz. Mas enfim, acho que do jogo do Flamengo, acho que era basicamente isso que eu tinha que falar. Acho que só. E com relação a CRB e Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhando do CRB fora de casa, 1-0. O jogo de ida tinha sido 0-0. Tá faltando 5 minutinhos aí para acabar o jogo. Então a chance aí do Cruzeiro também se classificar para a próxima fase é muito grande. Então aí estariam classificados Cruzeiro, Atlético, Corinthians, Fluminense, Botafogo, Vasco e Bahia. Tá faltando um? Ai meu Deus. Quem é que tá faltando?
que é isso, tá certo. Então, a Copa do Brasil está quase conhecendo aí todos os seus classificados para a próxima fase. E o Atlético Paranaense. Faltou, estava certo. Faltava um Atlético Paranaense. Com a saída de Palmeiras e Flamengo, né, os times aí mais ricos do futebol brasileiro, deu-se a brecha aí para outros times aí que tem poucas chances de brigar pelo brasileiro. Então, o torneio está aberto aí para qualquer novo campeão da Copa do Brasil. Então, é isso, meus amigos. Vamos aqui finalizando esse vídeo. Se gostou aí dos comentários, deixa aí o seu like, compartilha com os amigos. Comenta também, a gente pode trocar uma ideia, fazer um bate-papo legal, uma resenha bacana aí sobre futebol, tá? E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até a próxima. Fiquem com Deus.